Acho que fiquei incumbido aí de trazer uma das pautas mais importantes do nosso seminário. Como a gente comentou ontem, né, acho que o ensinamento aí sobre a qualidade do ar interior ela não deve começar na universidade, sim na base. Então, espero atender as expectativas de vocês. Bom, basicamente dividi a apresentação em 6 etapas, onde inicialmente vou falar do porquê, a importância de falar de escolas saudáveis. Depois eu vou trazer um panorama sul brasileiro, panorama internacional, algumas pesquisas sobre o assunto, para a gente já ver o que já vem dando certo, o que já tem estudos comprovando tipos de sistemas que funcionam, o que não dá certo. Impacto financeiro da renovação de ar. Aqui eu vou trazer um case de uma escola onde, através da Dentec, a gente executou aqui no litoral de Santa Catarina. E as conclusões. Bom, por que falar de escolas saudáveis? Eu acho que, como eu comentei há pouco, é um dos mais importantes, porque eu acredito que se a gente quer melhorias reais e duradouras no nosso país, a gente deve começar pela educação, pela base, e fornecer um ambiente saudável para as nossas crianças e adolescentes é o primeiro passo. Deve ter muita gente aqui que já ouviu falar, ou até o próprio filho, na introdução escolar ou na volta às aulas, ficava doente, ou a própria pediatra pedia para a criança ficar em casa. Isso já nos dá uma temperatura de que a qualidade do ar nas escolas não está boa. Então, a qualidade do ar impacta diretamente no desempenho cognitivo, atenção e foco, as faltas, doenças respiratórias crônicas como asma e rinite. Crianças são mais vulneráveis à poluição do ar, porque estão com o sistema imunológico e respiratório em desenvolvimento. E ambientes fechados com má ventilação favorecem a transmissão de vírus respiratórios, como Covid, influenza. Bom, panorama sul brasileiro. Fazendo uma pesquisa, a gente tem várias reportagens aí sobre o tema aí de escolas, a questão da climatização do ar-condicionado como um todo, onde, então, eu trouxe dos nossos 3 estados do sul, começando a falar do Paraná, onde, inclusive, tem essa reportagem no site do CREA, que, em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa assinou um projeto de lei que traz... Aqui mudou a tela. Falhazinha técnica aí. Que traz... Vou pegar minha cola aqui. Estabelece padrões mínimos de qualidade do ar em ambientes internos e define limites máximos para contaminantes de fontes biológicas, químicas e físicas. Fora isso, a gente tem 2 notícias que não são tão boas, né? Rio Grande do Sul, 3/4 das escolas estaduais não têm ar-condicionado, e quando eu falo em ar-condicionado, não é uma referência de qualidade do ar, mas já nos dá também uma noção de que a gente não está nem sequer tratando a temperatura, quem dirá filtrar, renovar o ar. O mesmo vale para Santa Catarina, que 64% das escolas também não possuem um ar-condicionado. Inclusive, no Rio Grande do Sul, as aulas chegam a ser suspensas quando há ondas de calor. Então, a questão do absenteísmo, às vezes, não é nem por uma vontade da criança ali, é porque as aulas chegam a ser suspensas. E aqui eu já aproveito para trazer um gancho do que eu vejo na Dentec, onde, no nosso setor de engenharia, a gente atende escolas, clientes privados, né, em grande maioria. E no ano passado, início desse ano, a gente, inclusive, fez 2 escolas privadas, onde ambas chegaram para nós já com projeto executivo, com taxa de renovação nível 2, da NBR 16401 de 2008. E já no setor de licitações, a gente executou, nos últimos 12 meses, mais de 20 obras, onde nenhuma delas, no edital, previa alguma coisa relacionada à qualidade do ar interior ou um projeto de climatização. Então, como o Alexandre comentou há pouco, quando tem um projeto já é bom porque tem alguém para culpar, né? E, no caso das escolas públicas, muitas vezes nem isso a gente tem. Bom, trazer agora um breve panorama internacional do que alguns outros países aí mais desenvolvidos estão fazendo.
Nos Estados Unidos, a Agência Nacional do Meio Ambiente traz no próprio site algumas cartilhas indicando a importância da qualidade do ar interior. Essas cartilhas, elas são, e é justamente para escolas, né? Elas são voltadas diretamente para os pais, para os alunos, para os professores. Além disso, tem um aplicativo, então acho que é uma forma barata e fácil de instruir a população em geral. Já no Reino Unido, tem o projeto SAMRE, achei bem bacana. Entre 2022 e 2024, eles instalaram mais de 1.300 sensores de qualidade do ar interior dentro de salas de aula, onde as escolas devem solicitar esse sensor. Ele, após instalado, ele é conectado à web, onde os dados da qualidade do ar interior ficam, então, registrados no servidor e são analisados por especialistas. Além disso, eu acho que é um grande diferencial desse projeto, que eles fazem atividades dinâmicas com os alunos, com as crianças que estão naquele ambiente, onde as crianças preenchem sobre a própria autopercepção do que elas estão sentindo em relação à qualidade do ar interior. Assim, eles conseguem avaliar, inclusive, a cognição da criança e, já na dinâmica, eles instruem sobre a qualidade do ar interior. Então, além deles estarem criando um grande conteúdo científico para o futuro, eles vão estar criando uma nova geração consciente sobre qualidade do ar interior. Já na União Europeia, o projeto Aprender, ele começou com um aporte inicial da própria União Europeia de 7,5 milhões de euros, onde a gente pode ver a relevância que algumas comunidades estão dando para esse tema. O projeto piloto deles começou na Bélgica e está se difundindo pela União Europeia. Ontem mesmo o Arthur trouxe que uma cidade da Alemanha possuía sensores em todas as escolas municipais, né? Então a gente já vê algumas movimentações bem bacanas. Pesquisa sobre o assunto. Então, para reforçar a importância, vou trazer alguns estudos correlacionando o desempenho cognitivo com a qualidade do ar interior e algumas propostas de soluções e sistemas como as suas eficiências. Esse primeiro artigo, eu trago ele de uma revista científica voltada à área da saúde, da medicina, a revista da doença do Alzheimer, onde eles mostram como a poluição do ar vai além dos problemas respiratórios. Ela apontou que a qualidade do ar afeta também nosso cérebro, aumenta o risco de doenças como diabetes e hipertensão, interfere na cognição e funcionamento hormonal do corpo. Em crianças e adolescentes, afeta o desenvolvimento físico e neurológico. Como foi a Natália que comentou ontem, né? Quando a gente tem um material particulado menor que 1 micrômetro, ele acaba terminando na nossa corrente sanguínea. E como isso é um corpo estranho, nosso organismo vai tentar expulsar ele. Então, justifica todos esses outros problemas que vão além das vias respiratórias, né? Isso aqui é um estudo do Weber, um pesquisador brasileiro com doutorado sanduíche na Universidade de Harvard, bem renomado no Brasil, inclusive, é pós-doutor. Ele traz que as escolas expostas à poluição do ar do Brasil em todo o território nacional, onde avaliou mais de 186 mil escolas e 40 milhões de estudantes. Ele avaliou basicamente dois fatores de poluição, que foram as rodovias e os incêndios florestais. Aqui nesse gráfico da esquerda, cada ponto vermelho do mapa do Brasil aqui representa uma escola a menos de 250 metros de uma rodovia movimentada. Como é que ele considerou uma rodovia movimentada? Ele pegou informações do Ministério da Infraestrutura, informações de tráfego e a localização das rodovias, e cruzou com os endereços que ele pegou no site do INEP. Então, a cada pontinho aqui vai ser uma escola a menos de 250 metros. Aqui, por exemplo, a gente está praticamente do lado da BR-101, né? Então, 1/4 das escolas estão expostas a essa poluição, esse tipo de poluição. Já incêndios florestais, o gráfico da direita aqui, cada ponto rosa representa pelo menos 7 incêndios florestais em um raio de 10 quilômetros, e dentro
7 incêndios ainda tem que haver uma escola. Então, também 1/4 das escolas estão dentro desse tipo de exposição. Não afeta tanto o sul. O pior aqui, tem um ponto aqui que é no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, mas a questão das rodovias afeta bastante aí o sul do país. Estima-se, então, que 10 milhões de estudantes estão expostos à poluição proveniente do tráfego e incêndios florestais, e demonstra que os esforços para reduzir e controlar as emissões precisam ser aplicados de acordo com as características de cada área. Isso quer dizer que a gente não pode pensar numa solução única que vai funcionar em Joinville, mas daqui a pouco Manaus, por exemplo, não, ou até aqui do lado, Curitiba, Lages. Então, a gente vai ter que tratar individualmente cada região, né? Este aqui é um outro estudo do Weber, onde ele mostra a qualidade interna ao redor das escolas, né? Desculpa, esse aqui ele compara a performance acadêmica com a nota do Enem, onde ele pegou os dados do Enem por escola. Cada escola com mais de 120 alunos que prestassem a prova do Enem, entre os anos de 2000 e 2020, ele considerou no estudo dele, então, esse gráfico da esquerda aqui, cada ponto azul é uma escola considerada. Ele considerou dados da poluição monitorado por satélite de material particulado 2,5 e dióxido de nitrogênio. Aqui no canto direito superior a gente tem o dióxido de nitrogênio. A gente pode ver que o sul do país é bastante afetado, com uma concentração bem alta. Já o de baixo aqui é o material particulado 2,5. O sul, né, parece ok, só mais a região de São Paulo ali que tem uma grande concentração. Os resultados mostraram que a poluição do ar está associada a uma redução de até 53 pontos na nota do Enem. Então, a nota do Enem é 1.000 pontos, chega-se a ter uma associação de até 53 pontos. Isso aqui é um estudo bastante difícil de tu correlacionar o desempenho acadêmico com a qualidade do ar interior. Mas, inclusive, ele coloca que ele trata os fatores socioeconômicos. No entanto, ele não coloca o peso que ele associa a cada fator. De qualquer forma, nas próprias conclusões dele, nos resultados, ele traz que boa parte das comparações, digamos assim, foram em âmbito municipal, porque é muito difícil tu comparar uma escola daqui de Joinville com, né, outra escola de outro município, outro estado. Então, acabou que boa parte das comparações eram em âmbito municipal por conta dos fatores socioeconômicos. Os resultados sugerem que escolas públicas têm maior associação com o material particulado 2,5 e as privadas maior associação com o dióxido de nitrogênio. Então, isso aqui é uma outra curiosidade aí. Esse outro estudo de uma revista da saúde, também da medicina, que traz o problema da ventilação em escolas. O foco principal dele foi justamente em salas de aula. Os tópicos abordados são basicamente as taxas e as emissões de dióxido de carbono, e ele traz, as taxas de ventilação e as taxas de ventilação e a concentração de dióxido de carbono. Basicamente, foi uma revisão de 50 artigos, 50 estudos, onde, nessa figura 2 aqui, ele traz um compilado em que ele basicamente divide entre ventilações mistas ou não especificadas, ventilação natural e ventilação mecânica. Os pontos em vermelho são os pontos máximos, laranja mediana e azul a média. A gente pode ver que nas ventilações mistas ou não especificadas chega a ultrapassar 5.000 ppm, ventilação natural um pouco mais de 4.000 e mecânica em torno aí de uns 4.700. Ele também correlacionou que concentrações de dióxido de carbono acima de 1.000 ppm estavam relacionadas à taxa de ventilação abaixo de 7 litros por segundo por ocupante. E aí, até trazendo assim de curiosidade, ele mesmo traz no estudo que nos Estados Unidos comumente é usado 7 litros por segundo por ocupante. Na Europa, o mínimo é 8 litros por segundo por ocupante e o recomendado é 12,5.
Bom, até dá para ver aqui, chama atenção, né? Escolas chegando ao máximo, passando 5.000 ppm. O autor não encontrou uma relação sistemática do nível de dióxido de carbono em relação à ventilação natural, com relação aos sistemas de ventilação mecânica, o que pode nos levar a acreditar que é um erro a gente estipular uma taxa fixa para ventilação mecânica, né? Esse último estudo aqui, ele analisa as intervenções para melhorar a qualidade do ar interno e externo ao redor e nas escolas. Ele não só avalia dentro da sala de aula, mas como um todo também a qualidade do aluno. Basicamente, as conclusões dele estão nesse gráfico aqui, onde nesse primeiro quadrante da esquerda aqui são as intervenções comportamentais, que ele apresenta que pode chegar a uma melhoria no material particulado em até 94%, melhorando a questão do transporte público, usando combustíveis limpos, né? Mudança do transporte, do trecho escolar e infraestrutura verde, né? Que seria o florestamento, onde, como a Thaís comentou há pouco, traz várias melhorias. Aqui também ele traz a questão das plantas internas, mas aqui no meio, então, a gente tem as intervenções tecnológicas, digamos assim, os sistemas que poderiam ser aplicados, as melhorias. Aqui no sistema HVAC, a climatização com alta eficiência, ele traz uma melhoria do material particulado em até 97%, desde que usado filtro MERV 11 ou 16, que seria o nosso F7 ou F8. Os purificadores de ar ele traz aqui, com melhorias em material particulado, plantas internas, então, que podem melhorar os compostos orgânicos voláteis e o material particulado. E aqui na última parte, ele traz então essa tabela onde ele basicamente classifica a eficiência de remoção de cada um dos itens. O tipo de intervenção, então, tecnológica, comportamento, barreiras físicas, né, que seria o florestamento, e regulações e políticas de intervenção. E aqui os poluentes, então, cada PM aqui, como a gente já vem comentando, PM é o material particulado e o gasoso. Agora eu vou trazer, então, um caso aqui que eu comentei há pouco, de uma escola que a gente executou aqui no litoral de Santa Catarina, para mostrar para vocês qual o impacto da renovação de ar na instalação. Eu não tenho dados de informação do quanto ele poderia impactar e quanto ele impacta depois na energia elétrica, mas achei interessante trazer isso aqui, porque uma que é próximo daqui é uma realidade de vocês, né? Algumas premissas básicas aqui. A taxa de renovação foi atendida com nível 2 da NBR 16401 de 2008. Esse projeto ele já chegou na versão executiva para nós, a gente não executa, não concebe projetos dentro da empresa. Eram 40 salas de aula, desculpa, 40 salas de aula para mais de 1.000 alunos, equipamentos cassete, onde então a recirculação não possuía filtragem adequada, aquele equipamento que fica no meio do forro, né, com o filtro G0 ali, ele não possui uma filtragem de recirculação adequada, mas a filtragem do sistema de renovação era G4M5, conforme a norma. Nesse sistema também não possuía sensores de qualidade do ar interior. Bom, então, basicamente, o valor gasto só com a renovação do ar foi de R$168 mil. O valor total com o HVAC, com a climatização, 1,65 milhões. Isso aqui, esses 1,65 milhões inclui desde o equipamento de ar-condicionado, a infraestrutura, a exaustão de cozinha, exaustão de banheiro. Então, o percentual da renovação de ar em relação aos 1,65 milhões representou 11,32%. Em uma obra onde o estimado total foi de 33 milhões, a gente pegar aqui esse 168 por 33, vai dar um pouquinho mais de 0,5%. Então, isso aqui, claro, é um projeto que a renovação de ar foi pensado já na concepção do projeto. A gente não teve interferência de viga, não teve problema com a altura de forro, que nem ontem o Carlos da Sigflux trouxe alguns casos ali onde tem que quebrar o vidro, tem que furar o vidro, tem um monte de tipo de intervenções. Aqui não, aqui já foi pensado lá no início, então, se a gente
pensar na concepção, na renovação de ar, a gente ter essa preocupação, eu acho que não fica difícil de vender essa ideia para a população em geral, para o cliente final, né? Bom, alguns caminhos, então, com base nos estudos apresentados, no que a gente viu aqui. Purificadores de ar não pode ser visto como uma solução definitiva, tá? Ele, apesar de, como o próprio estudo apresentar, desde que tem o filtro EPA 13, que não é uma realidade, né, não é normal eles terem, porque é caro, ele tem a remoção de material particulado, o PM10 e 2,5, mas, de qualquer forma, ele não renova o ar, como já vem sendo falado, né? Nós mesmos, seres humanos, geramos o dióxido de carbono, então a gente entrar numa sala e fechar as janelas porque lá fora o ar está ruim, lá dentro vai ficar pior. E esse cara aqui não vai resolver o problema. Então, não é uma solução, ele é paliativo, porque ele não reduz os níveis de dióxido de carbono, apesar da fácil implementação. Então, a obra está lá, não tem o que fazer, bom, por um tempo até pode ser visto como uma solução. Renovação e filtragem, basicamente é o que a norma prevê, né? Apesar de um maior custo de investimento e manutenção, e o que a gente viu há pouco não tem nada demais, não é nada gritante, né? Um pouquinho mais de 0,5% de uma obra. Baixo ruído, quando bem dimensionado, renova o ar e filtra o material particulado, e ainda mantendo os níveis de dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, os compostos orgânicos voláteis, dentro do recomendado. Essa aqui é uma diretriz de projeto da ASHRAE, e achei bacana trazer ela, porque, como prioridade muito alta, né, uma das tarefas aqui, ela traz a filtragem mínima MERV 13 ou 14, que seria o nosso F7 e F8. Mas, como prioridade alta, e em primeiro ponto aqui, ela já traz os sensores de qualidade do ar interno. Então, acho que nem a gente vinha comentando ali na questão da conscientização, eu acho que vai ser um dos caminhos a questão do controle também, para a gente medir a qualidade do ar. Fiz essa tabela aqui com a ajuda da inteligência artificial. Tive que alterar bastante coisa, porque a gente não se entende, mas... bom, basicamente, aqui nessa coluna estão os critérios, o tipo, né, a intervenção, purificador de ar, ventilação natural e ventilação mecânica com renovação. Então, como solução definitiva é a ventilação mecânica, vamos focar nessa aqui. Basicamente, ela atende todos os critérios. A questão do custo inicial aqui, né, eu deixei como médio, mas eu poderia até considerar como baixo. Manutenção e, claro, para manter também, né, a questão da energia, como o Alexandre trouxe há pouco, vai ter um custo, com certeza. A instalação ela vai ser complexa se não for pensado na concepção do projeto, porque depois que tu está com o forro pronto, que tu está com as vigas feitas, pode ser um problema. Mas, quando o projeto já foi pensado na renovação, não vejo dificuldade nenhuma. Consumo de energia, então, moderado, né? Eficácia em temperaturas extremas, bom, vai basicamente manter, porque já vai ter sido pensado no projeto de climatização, na carga térmica que ele vai trazer, e é silencioso, né? Bom, então, algumas conclusões sobre o assunto. Como as próprias pesquisas mostram, não existe uma solução única. A melhoria da qualidade do ar nas escolas depende de um conjunto de ações coordenadas. Políticas públicas são fundamentais. O Estado do Paraná, por exemplo, já tem um projeto de lei específico sobre o tema. Isso precisa se espalhar para outros estados e virar pauta nacional. Mas não dá para deixar tudo na mão do governo. A conscientização da população também é chave. E aí eu acho que entra muito forte, né? A gente deve trazer a questão dos sensores de qualidade do ar interno. Eu não fabrico isso, né? Mas eu acho que é uma das soluções, é o que a gente vê em países mais desenvolvidos acontecendo. Além disso, se a gente não mede, a gente não gerencia. Então, a gente tendo ali a medição, a gente tendo parâmetros para saber de que ar a gente está tratando, não adianta só a gente instalar um sistema completo, sendo que a gente não vai ter informação se o sistema está sendo eficiente ou não, até porque ontem a gente já falou muito, né, sobre a questão da manutenção, a gente nem sempre sabe
como ela está acontecendo, se está, de fato, sendo eficiente. E aí eu acho que entra o papel nosso, de engenheiros e arquitetos, de entender, de buscar essa informação e levar para a ponta final, para o cliente final, a importância, porque se a gente quer mudanças, a gente deve começar por nós mesmos, e acho que estão todos de parabéns aqui, está abrindo mão do seu tempo por estar buscando essa informação. Então, espero ter atendido as expectativas. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento por trazer uma pauta tão importante, aos meus colegas de trabalho, aos meus amigos e à família. Muito obrigado.